Falta cerca de 2 meses para terminar esta temporada 2020-2021 e o Benfica já começa a preparar a próxima, perspectivando algumas saídas para ganhar algum dinheiro extra, uma vez que a próxima temporada vai ser de apertar o cinto. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa encarnada. A planificação da próxima temporada está em marcha e, embora não possam ainda ser traçadas as linhas finais para a temporada 2021-2022, é seguro que vai haver uma contenção de despesas a todos os níveis. Depois do investimento histórico nesta temporada, foram gastos mais de 100 milhões de euros, embora diluídos ao longo do prazo, espera-se na próxima temporada não seja possível um investimento desse nível. O desejo passa por haver uma reestruturação do plantel, mas irá manter-se o objetivo de apertar o cinto. O desejo dos responsáveis encarnados é contratar pouco e com critério nas futuras apostas. O objetivo está naturalmente dependente da qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, mas os dirigentes encarnados preparam-se para amealhar algum dinheiro extra com a saída de alguns jogadores que podem permitir um maior desafogo aos cofres encarnados. E as saídas devem mesmo acontecer em todos os setores. Uma saída que parece mais do que óbvia é de Odysseas Vlachodimos. O guarda-redes deu uma entrevista à imprensa grega onde reconheceu que era abandonar o Benfica no final da época. Uma entrevista que caiu muito mal na direção encarnada e no qual o atleta já levou uma dura advertência. O internacional helénico deve ser uma das saídas para a próxima temporada e o destino mais provável é um regresso à Alemanha, ainda que Vlachodimos também soma alguns interessados em Inglaterra. O Borussia Dortmund é o grande favorito a receber o guardião. A estrutura benfiquista espera receber com esta transferência um valor próximo dos 20 milhões de euros. Com contrato até 2022, o futuro de Sevillar também está em aberto. O desejo passa por renovar o contrato com o jovem guarda-redes e depois emprestá-lo a outro clube. No setor defensivo também parece haver uma saída mais óbvia, a do capitão Jardel, que termina contrato com o Benfica no final desta época. Com 35 anos e já não tendo a mesma frescura física, uma saída é o mais provável de acontecer. Há também um jogador que está a ser bastante cobiçado em Espanha. Grimaldo é um dos jogadores referenciados pelo Atlético Madrid para a próxima época e, de acordo com o site espanhol Fichajes, Diego Simeone não está satisfeito com o rendimento de Renan Lodi, estando por isso à procura de outras soluções para o lado esquerdo da defesa e colocando o lateral das Águias como uma das possibilidades. O desejo do Benfica passa por segurar o espanhol, mas o jogador de 25 anos vai continuando a somar interessados. Há ainda duas dúvidas nas laterais, sendo que a continuidade de Nuno Tavares e Gilberto é um verdadeiro ponto de interrogação. Principalmente o jovem formado no Seixal, que somam interessados no campeonato italiano, com Roma e Nápoles bastante atentos. O meio-campo do Benfica é uma das zonas do terreno que pode sofrer uma mudança profunda. Gabriel tem perdido protagonismo na equipa e é um forte candidato a abandonar o clube no final da época. Um regresso à Espanha ou um ingresso à Itália parecem ser os destinos mais prováveis. Há ainda o caso Samaris, que tem tido problemas físicos nos últimos meses e não é seguro que conte para a próxima temporada. A recuperar de uma intervenção cirúrgica ao tendão daqueles direito, ainda não é certo que o médio grego esteja recuperado no início da época e é pouco provável que seja uma das escolhas JJ para 2021-2022. Dependendo das entradas para o meio-campo, ainda pode haver mais algumas saídas nesta zona do terreno, até porque se espera que o meio-campo do Benfica seja o local a receber mais reforços para a próxima temporada. Há outra saída que também parece bastante óbvia e que até já foi apalavrada em janeiro. Não saiu nessa altura, mas o futuro Frank Sérvio no Benfica terá os dias contados. O extremo argentino continua nos planos do Celta de Vigo e os dois clubes continuam em contacto, sendo que a transferência é algo bastante provável. O jogador esteve muito perto de deixar o Clube da Luz em janeiro, mas o surto do plantel das Águias acabou por abortar um negócio que parecia iminente. Ficou acordado entre os dois clubes voltar à mesa de negociações e o negócio deverá mesmo ser fechado no verão por uma quantia próxima dos tais 4 milhões. Com pouco tempo de jogo na Luz, Sérvio sabe que uma mudança para o Celta de Vigo lhe vai permitir ter mais destaque, até por conta com a presença do treinador argentino Eduardo Codé, grande apreciador das qualidades do extremo. Por sua vez, na linha ofensiva, Darwin Núñez é um jogador que está a ser apontado a vários clubes, mas o desejo do Benfica passa por manter o jogador, pois tem a expectativa que o avançado valorize mais no futuro. Uma segunda temporada com o jovem uruguaio mais adaptado ao clube pode levar que Darwin Núñez alcance números mais elevados e faça com que a sua cotação suba em flecha. Daí que a estratégia da estrutura do Benfica passe por ter mais alguma paciência. Por sua vez, uma saída Seferovic não está descartada. O suíço teve um mês de março de qualidade e em ano europeu pode ser uma altura interessante para vender o internacional helvético por um valor inflacionado. O avançado tem mercado em Inglaterra. Já a continuidade de Gonçalo Ramos depende de quem chegar para o ataque.
O jovem avançado pode sair para rodar numa equipa da primeira divisão, ter minutos e evoluir mais o seu jogo, para agarrar o seu lugar na equipa principal no futuro. O certo é que se espera um verão mexido onde o principal objetivo do Benfica passa por reorganizar a sua equipa, fechar algumas vendas e depois ir reforçar o plantel em algumas zonas que são mais fragilizadas, sendo que o meio campo será sempre uma das grandes prioridades neste verão. O Benfica também vai procurar conseguir algum dinheiro extra com alguns dos jogadores emprestados. Há alguns ativos que a estrutura benfiquista está disposta a negociar para conseguir somar mais alguns milhões. Tyrone Eboué, que tem estado em destaque no Twente, é um dos jogadores que pode permitir uma venda interessante. O nigeriano conta com 28 partidas e um gol marcado na Liga Holandesa. Já Pedro Pereira, cedido ao Crotone, tem contrato até 2022 com as Águias e este verão será uma das últimas oportunidades para tentar vender o lateral que soma 29 jogos no último classificado da Série A. Jogadores como Caio Lucas, Al-Sahha ou Ronda Arcadis, Nashville, são também outros atletas que o Benfica está disposto a vender em definitivo caso apareça clubes interessados. E para fecharmos este tema, em Inglaterra há também um trio de jogadores emprestados que pode permitir algumas vendas com valores substanciais. A Alpha Smith tem sido um dos elementos mais importantes do Reading, sexto classificado do Championship. O médio de 23 anos está com muito mercado em Inglaterra. Já o croata Krovinovic também é um jogador que pode permitir uma venda com valores interessantes, depois de não ter tido muito tempo de jogo no West Bromwich Albion na primeira parte da época. O médio de 25 anos tem estado a apresentar um bom nível no Nottingham Forest do Championship e as Águias podem procurar consumar uma venda em definitivo a um conjunto britânico. Em Inglaterra está também Carlos Vinícius, que conta com 10 golos em 22 jogos pelo Tottenham. Os Spurs não estão dispostos a pagar os 45 milhões de euros na cláusula de compra e apenas avançam para uma contratação em definitivo por valores muito mais baixos. No entanto, em Inglaterra há interessados em garantir o avançado brasileiro, sendo que um regresso à luz pode não acontecer. Amigo, agora quero saber a tua opinião sobre as possíveis saídas do Benfica no verão. Achas que há aqui algum jogador que mereceu uma segunda oportunidade e qual é que pensas que são os atletas que devem sair no final da época? Estou muito curioso em saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal e gostas do conteúdo, não te esqueças de subscrever os 5 minutos ao Benfica e deixar um gosto neste vídeo. Isto é o contar com o teu apoio. O treinador Jorge Jesus conquistou ontem com 1-0 ao Marítimo na Luz a sua vitória 250 como treinador da equipa de futebol do Benfica. Na liderança do ranking, desde que na primeira passagem ultrapassou os 194 triunfos do húngaro János Bir, técnico dos encarnados em 272 ocasiões entre 1939 e 1947, Jesus acabou por alcançar este registro ao encontro 364. Na sétima época na Luz, a primeira desta segunda era, depois de 6 anos consecutivos entre 2009 e 2015, o técnico de 66 anos somou o triunfo 25 em 2020-2021 ao 43º encontro. Também conta com 11 empates e 7 derrotas. No total, o treinador também é recordista de títulos pelo Benfica com 10, 3 edições da Primeira Liga, uma Taça de Portugal, 5 Taças da Liga e uma Supertaça, contabiliza 250 vitórias, 62 empates e 52 derrotas, com 759 golos marcados e 287 sofridos. Na conferência após o final do jogo frente ao Marítimo, JJ reconheceu que tem um objetivo em mente. Um recorde que quer bater é ser o treinador com mais jogos na Primeira Liga e se tiver saúde para isso, não falta muito, reconheceu o técnico de 66 anos. Somos campeões nacionais. O Benfica bateu a Fonte Bastardo no terceiro jogo da final do play-off do campeonato por 3-0 e conquistou o 9º título nacional de voleibol. Depois de um primeiro set em que entrou com alguma ansiedade, as Águias conseguiram fechar por 25-27. Já no segundo set, grande superioridade por parte do Benfica, que selou o set por 19-25. Já o terceiro e último set foi igualmente equilibrado, com as Águias a fecharem o jogo com 24-26. Com esta vitória, o Benfica iguala ao Porto no que diz respeito aos títulos nacionais masculinos de voleibol, ambos com 9, apenas superados pelo Sporting de Espinho, 18, e pelo Técnico, 13. No final deste encontro, as Águias não tiveram direito a levantar o troféu, improvisando uma espécie de taça com garrafas de água. Isto tudo devido ao facto da Federação Portuguesa de Voleibol considerar que não faria sentido andar com a taça de um lado para o outro em plena pandemia. Horas depois, o Benfica comentou a ausência da taça de campeão nacional nos Açores, assumindo total surpresa e repúdio pelo sucedido e afirmando que só vai aceitar receber o troféu na Ilha Terceira. Pessoalmente, eu acho que isto não faz qualquer sentido. Não ter o troféu nem ninguém da Federação quando se discute a competição mais importante
importante a nível nacional é completamente amador e demonstra que ainda é preciso uma longa caminhada para profissionalizar algumas modalidades em Portugal. Ainda no voleibol, mas no setor feminino, o jogo 1 do play-off do Campeonato Nacional de Voleibol Feminino para definir o terceiro e quarto classificado foi disputado pelo Benfica e Sporting no sábado no pavilhão número 2 da Luz. Apesar da partida ter sido equilibrada, as águias acabaram por ser derrotadas em pequenos pormenores. No primeiro parcial do desafio, o Benfica perdeu por 18-25, mas a resposta das encarnadas foi imediata, a vitória no segundo set por 25-21. Os dois sets decisivos foram resolvidos nas vantagens, a 24-26 no terceiro e 28-30 no quarto, fechando assim a derrota por 1-3. O segundo embate desta decisão está agendado para dia 10 de abril, um sábado, no pavilhão João Rocha. Amigo, muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que apoia o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários #saídas no verão. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 minutos à Benfica. Então, amigos, gostaste deste vídeo? Já sabes que queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica? Subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixa um gosto e partilha este vídeo, pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda com problemas em enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saber sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!